Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre vendas remotas, tá? Por que as falhas acontecem dentro desse ecossistema que agora deixou de ser novo e passou a ser recorrente para todo mundo. E para falar desse assunto, eu convidei a Renata Centurion, que é uma das referências do mercado para falar sobre vendas aqui no Brasil. A Renata, gente, para quem não sabe, ela é a atual sócio-diretora da Win by Design aqui da América Latina. Renata, seja muito bem-vinda e já aproveito para abrir esse espaço para você contar rapidamente um pouquinho de quem é você. Obrigada, Larissa, pela introdução, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre vendas, né? Sobre tudo que eu já vivi, são mais de 20 anos, 20 e pouquinhos anos aí na área de vendas, né? Então, eu já passei por vários cargos na área de vendas. Então, eu comecei como promotora em ponto de venda, então eu sei como é que é o perrengue ali na ponta, eu trabalhava com balconista, né? E também levava as informações técnicas na época para veterinários, né? Que eu trabalhava com distribuidores. Depois eu virei vendedora e aí eu vendia para esses clientes, né? Eu comecei numa região que era extremamente pobre, né? Na periferia, então eu vi ali as dificuldades que é também para o pequeno empreendedor. Depois eu virei gerente da distribuidora, depois eu virei gerente regional, né? Eu fui mudando de empresas, depois eu fui gerente de uma área grande, né? E depois eu virei gerente nacional. Também tive a minha empresa, aprendi bastante, ralei pra caramba, e eu aprendi da forma mais difícil, que foi fazendo, né? Hoje o que eu gosto de fazer, né, me dá muito prazer, é poder compartilhar um pouco do que eu aprendi para que as pessoas não tenham que pegar todos esses perrengues, né, que não foram nada chiques da vida como ela é. Então, se eu tivesse alguém que tivesse me explicado várias coisas, eu talvez tivesse pegado vários atalhos e não tivesse ali sofrido algumas coisas que eu aprendi apanhando, né? Então, e aprendi muito. Então, assim, a gente fala muito sobre os acertos, mas eu acho que a gente fala pouco sobre os erros. E com os erros a gente aprende muito, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente compartilhar também o que não deu certo. Porque, às vezes, você tem alguém que vai olhar para aquilo e vai falar, puxa, então eu não vou por aqui, eu vou por ali, né? E aí a gente ajuda e economiza muita energia de muita gente. Com certeza, eu também sou desse time, viu, Renata? Eu falo que eu prefiro receber um feedback negativo do que o positivo, porque o positivo eu vou manter, vou continuar fazendo. Agora, o negativo é que a gente precisa sair ali do comodismo e fazer diferente, né? E para começar falando desse assunto, eu queria que você começasse contando um pouco da sua visão sobre o que você acha que efetivamente muda quando a gente vai para o cenário de vendas remotas. Bom, vamos lá, Lari. O que acontece, né? Com a pandemia, a maioria das pessoas foi jogada dentro de um ambiente que elas não eram acostumadas, né? Nós, dentro da Win by Design, a gente desde que a gente começou no Day One, nós fomos remotos. Então, a gente já faz isso há muito tempo. Eu já trabalho da minha casa, eu tenho um estúdio na minha casa há muito tempo, né? Então, uma das coisas mais importantes é a mudança de cenário. A gente sabe que as pessoas têm uma resistência a mudanças, por quê? Porque evolutivamente, para nós, a gente não gosta de mudanças, porque o nosso cérebro gasta muita energia com as mudanças. Então, nosso corpo trabalha contra a gente quando a gente tem que mudar. Por isso que a gente vê muita resistência das pessoas à mudança. Então, esse ambiente novo, que não é mais novo agora, né, de vendas remotas, ele foi uma coisa que foi muito assustadora para muita gente. Então, no início, a gente conversava com várias empresas, várias pessoas que tinham assim, não dormiam à noite, ficavam apavoradas, meu Deus, eu tenho que aparecer numa câmera, como é que eu faço isso? Eu nunca fiz, né? Então, é um ambiente novo e diferente. Então, passado esse primeiro susto, que foi um susto para muita gente, algumas pessoas foram mais rápido e algumas pessoas tiveram mais dificuldade. E tem muita gente que tem muita dificuldade ainda. Por quê? Porque elas ainda resistem às mudanças. Então, algumas coisas importantes do remoto são, e a primeira dica muito importante, é manter o engajamento com quem está do outro lado. Isso é difícil. Por quê? Porque você não está ali fisicamente com a pessoa, então vários
sinais que ela te dá com o corpo dela, ela não te dá mais. Especialmente se ela tiver com a câmera fechada. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente faz treinamento com as equipes, quando a gente faz call, eu passo o dia inteiro em call, né? A gente precisa do engajamento do outro lado. Então, por exemplo, eu estou te vendo. Isso já me dá muitas informações sobre o que eu estou falando e como você está recebendo. Então, a primeira grande dica é que a gente tente fazer com que a pessoa do outro lado abra a câmera. Isso já muda tudo, porque eu tenho não apenas os meus ouvidos e a minha boca para falar, né? Eu estou falando, estou te ouvindo, mas eu estou te vendo. Então, eu tenho muitas informações que você não fala, mas que eu estou recebendo. Isso já muda tudo. Primeira coisa é essa. A segunda coisa é com relação ao engajamento. Então, muita gente não vai abrir a câmera. E aí eu vou trazer uma história. A minha filha tem 14 anos, vai fazer 15 anos, e ela está tendo aula remota desde o ano passado. A gente mudou ela de escola porque a primeira escola, né, que é uma escola que ela estava desde pequenininha, não conseguiu gerenciar o remoto. As escolas estão tendo muito problema com isso. E eu juro, eu assisto aquelas aulas, eu tenho uma pena absurda dos professores, porque eles não abrem a câmera. É um negócio assustador, não abre a câmera de jeito nenhum. Então, como é que eu faço para a pessoa do outro lado abrir a câmera? Uma das coisas que a gente faz é pedir. Então, abrimos a nossa reunião. Oi, Larissa, tudo bem? Aí começa. Ah, você tá me ouvindo bem? Que legal. Tá. Só não tô te vendo. A maioria absoluta das pessoas, elas abrem a câmera quando você fala isso. Ufa, abriu a câmera, ótimo. Se a pessoa não abre discretamente, eu peço, né, encarecidamente a pessoa abrir. Ah, Larissa, você se importa de abrir o vídeo? Né, a câmera para a gente se falar, como se a gente estivesse ao vivo? E aí, as pessoas já têm naturalmente uma resposta negativa para quem elas não conhecem. Ela já vai falar não. Você se importa de abrir o vídeo? Não. Então, ela já deu sim para o que eu preciso. Ótimo. E aí a gente começa a estabelecer essa relação. Então, o remoto ele é muito difícil por conta do engajamento. Então, eu preciso que a outra parte se engaje para que a gente tenha uma conversa. E isso é a primeira parte que dificulta. Me estendi aqui na minha resposta. Não, concordo super. E outra coisa, a gente já tem até dados hoje que nos mostram que pelo menos 70% das pessoas são visuais. Então, se a gente não está vendo nada, a probabilidade da gente engajar e efetivamente compreender o que o outro está falando, ela já diminui absurdamente. Eu, particularmente, quando eu estou em vendas e às vezes a pessoa não quer compartilhar, é hora de usar aí a técnica do rapport para tentar fazer isso acontecer. Porque fica realmente muito difícil da gente conseguir entender. Eu falo muito que eu sou super fã de negociação e tem 3 pilares ali que eu sempre sigo, que é entender, o sentir e o reagir. E muitas vezes a gente só vai conseguir reagir se a gente está vendo para poder compreender o que o outro está sentindo. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade, mas eu acho que um bom rapport construído, né? E até um pouco de empatia pelo momento. Então, a gente precisa fazer algo diferente, porque a gente já está dentro de um ambiente diferente. Isso faz total diferença, né, Renata? Total. E uma coisa interessante, assim, que como esse rapport, ele acontece de que forma? Então, a gente fez algumas coisas aqui. Enquanto você estava falando, se eu te interrompo, nós temos uma diferençazinha mínima ali de milésimos de segundos enquanto a gente está falando. Então, eu posso responder você visualmente, né? Estou te entendendo, faço com a cabeça, eu não estou falando nada, estou em silêncio. Estou te entendendo, concordo com você e faço positivo. Ou se a gente estiver no Zoom, eu não sei nas outras plataformas, mas o Zoom, particularmente, eu adoro, porque eu tenho reactions. Eu posso fazer festinha para você, eu posso te mandar um coraçãozinho. Você fala uma coisa, tô chocada. Então, eu faço com a minha cara, mas eu também te mostro algumas coisas, por exemplo, engraçadas, né? Então, quando a gente faz isso, isso já começa a estabelecer, esse rapport, ele começa, puxa, que legal, que diferente. E aí a gente tira aquela coisa do estranho, como é que eu faço, né? Tira um pouco daquele peso. Eu acho que isso também faz toda a diferença quando a gente está no online, no remoto, no ao vivo, no síncrono. Porque temos mais uma dificuldade aí, do síncrono com assíncrono. Então, por exemplo, se eu estou no WhatsApp, e eu estou fazendo... Tem muita gente negociando pelo WhatsApp, né? Que ajuda pra caramba, facilita, especificamente quando eu estou fazendo uma venda transacional, que é rápida, etc. Posso ir para o chat, eu posso, né, ir para o WhatsApp e eu ganho tempo, velocidade e eu continuo fazendo uma venda com muitas pessoas. Então, o que acontece? Se eu estou ali, eu consigo trazer algumas coisas de forma rápida. Agora,
E a gente está fazendo aqui, estamos fazendo ao vivo, entre nós duas, mas que depois vai passar de forma assíncrona, ou seja, em outro momento para outras pessoas em outro lugar. No assíncrono, que é, por exemplo, quando eu estou trabalhando com o WhatsApp, eu mando uma mensagem para a pessoa vai ler e no tempo dela ela vai me responder. Abre parênteses, a gente espera que o WhatsApp seja rápido e que seja, tipo assim, mandei, eu quero receber a resposta. Então, pensar em quem está do outro lado é muito importante para quando você está pensando como é que você vai fazer essa negociação, né? Seja ela uma negociação, um treinamento. Então, como é que a pessoa vai receber a mensagem que eu estou mandando? Quem é a pessoa que está do outro lado? No remoto, eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com quem está do outro lado. Então, a pesquisa prévia é fundamental. Como é essa empresa? Como é essa pessoa? Eu vou no LinkedIn dela, vou no site da empresa, pesquiso muitas informações no Reclame Aqui, porque ele me diz muitas informações também do que problemas possíveis que essa empresa está tendo hoje no dia a dia dela e assim por diante. Com certeza. E eu acho que, assim, agora a gente está vendo aí um boom, né? Todo mundo falando de experiência de compra. Antes a gente teve o boom do volume também, né? Todo mundo falava lá quando veio Receita Previsível, vamos prospectar em volume, gente, vamos prospectar em volume. Agora, não que a gente tenha abandonado o volume, porque ele ainda faz sentido para alguns cenários, mas agora é hora da gente falar de engajamento em vendas, de experiência de compra. E todos esses elementos a gente não pode deixar perder por estar num ambiente diferente do normal. Porque, fala sério, Renata, você que teve aí a gente costuma dizer, né, atrás do balcão mesmo, sabe que é muito mais fácil a gente conseguir tudo isso estando ali presencial. Mas não é impossível da gente conseguir. Você já começou trazendo alguns dos primeiros desafios, sabe? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais da sua experiência com isso e como que você lida com alguns desses desafios. Então, algumas coisas importantes também, que as pessoas acham que, não, mas isso não faz diferença, isso é muito pequeno, etc. Então, uma coisa importante é a sua câmera, né? Então, se eu trabalho com isso, no meu caso, eu tenho 4 câmeras, né? Então, eu tenho 2 no meu setup, eu tenho uma que eu estou falando com você no meu computador, né? Que é uma câmera, vou até fazer uma propaganda para quem precisar dessa informação, uma log, né? E aí eu utilizo essas câmeras e eu utilizo a câmera do meu computador. Eu posso usar a câmera do meu computador? Eu posso, mas a qualidade não é tão boa. Então, não tem problema. Como eu trabalho com isso, a qualidade da minha imagem tem que ser muito boa, porque isso também faz parte do engajamento. Se eu tenho uma imagem travando, se eu tenho uma imagem toda pixelada, a luz muito ruim, então, por exemplo, nós duas estamos com a luz boa. Isso faz muita diferença. Às vezes eu pego pessoas que estão falando comigo que me dá uma aflição absurda. A pessoa está contra uma janela. Eu estou falando com um fantasma. Não dá, gente. Então, assim, são pequenos cuidados. Eu não tenho grana para comprar uma câmera. O meu computador não sei o que lá. Não tem problema. Pequenos ajustes fazem toda a diferença. Então, não fique contra uma janela, porque você vai ficar como uma sombra, vai parecer um fantasma. Cuide do seu som. Então, não pode ter uma sala aberta, por exemplo. Outro dia eu estava participando de uma aula e o professor do outro lado estava com a janela aberta e passou um ônibus. Assim, gente, eu estou aqui só um pouquinho. Não dá, né? Você perde engajamento da turma. Então, e assim, às vezes a pessoa está com fone de ouvido, a pessoa fica surda. Então, pense em quem está do outro lado. Então, o som é muito importante, a luz é muito importante, você tem uma luz de frente. Eu estou com a câmera, tem uma janela na minha frente, tem uma luz do outro lado, para balancear. Né? Lógico que a luz do sol ela é muito mais forte, então vocês veem que tem uma pequena sombra ali na minha cara, que eu posso melhorar, inclusive. No meu fundo, eu optei agora por colocar um virtual background. O que é isso? Eu escolho uma foto, né, e coloco ali atrás. Pode ser uma foto de um escritório, pode ser uma foto lisa, com poucas coisas, mas evitem também o fundo que balança, um fundo que mexe, fundo que tem pessoas andando, porque isso chama a atenção do espectador e a pessoa para de prestar atenção no que você está falando para prestar atenção no seu visual. Eu sou essa pessoa, eu não sei você, Lari, mas me incomoda profundamente. Está mexendo, o que está acontecendo lá no fundo? Outra coisa que é um negócio muito engraçado, né? A cabeça humana, o cérebro humano é uma coisa maluca. Aquelas pessoas que põem livros no fundo. Então, às vezes é um background virtual com livros. Se eu consigo, uma coisa é você ter os livros, milhares, uma biblioteca, legal, bacana, etc. Se eu consigo ler o título, eu passo o tempo inteirinho tentando ler o título que está atrás.
Então, assim, cuidado com os elementos que estão atrás de você. Então, por exemplo, a Lari está agora com um fundo neutro. É um fundo bonito, de madeira, pode ser um fundo branco. Esse fundo eu gosto muito, né? Porque é um fundo diferente do branco, que muita gente está usando. É um fundo liso e não tem muitos elementos. Se eu tenho um fundo com muitos elementos, chama atenção para trás. E eu tenho, às vezes, uma informação aqui que você para de prestar atenção. Então, são pequenas dicas que também fazem toda a diferença. Luz, som, fundo e a sua aparência. Então, se eu coloco muitos elementos também, então, por exemplo, de novo trazendo, como eu estou assistindo muitas pessoas, eu fico vendo o meu e me comparando como é que eu posso melhorar. Tinha uma pessoa outro dia com um esmalte forte na unha, e era uma mulher com um esmalte e falando. E, de repente, eu comecei a olhar para o esmalte dela e falei, gente, a mão dela está me chamando muita atenção. Então, ou um esmalte mais neutro, ou um esmalte que não chame tanta atenção. Porque senão eu paro de prestar atenção e olho para o seu esmalte. Então, um brinco muito grande, uma coisa espalhafatosa, né, que brilha e que chama atenção, isso também distrai o público. Puxa, mas eu tenho que pensar todos esses detalhes? Sim. Como é que você faz isso? Você pode, por exemplo, se gravar para você ouvir o seu vídeo, ver o seu visual e ver o que você acha. E você pode sempre estar melhorando. Então, gravar para você se ouvir falando também é uma coisa extremamente importante. Porque a gente usa muito, às vezes, tem pessoas que falam tá no final de cada uma das frases. Ah, não sei o que, tá, não sei o que, isso aqui, né, isso aqui, então, quanto mais você se ouve, mais você presta atenção no que você está falando. Porque no online, isso também cansa, e cansa muito mais do que se você estivesse ao vivo. Então, de novo, o ajuste ajuda a gente a melhorar. Cada uma dessas coisinhas fazem que, no todo, você seja uma referência, porque a pessoa te escuta e fala, puxa, eu gosto muito de ouvir essa pessoa falando do outro lado comigo. Os famosos vícios de linguagem, né, Renata? A gente tem muito... Eu, particularmente, fui uma pessoa que sofri com isso logo quando eu entrei em vendas, porque, gente, eu ouvia meus vídeos, eu ficava assim, não é possível que eu falo desse jeito o tempo todo, nem eu estou aguentando me ouvir. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas até entrando dentro de um outro assunto, porque muitas vezes a gente tende a querer ver só o lado negativo. Eu quero ver só as coisas ruins de eu estar tendo que fazer uma venda de casa. E aí eu preciso compartilhar a câmera, eu preciso olhar para o som, eu preciso olhar para o fundo. Mas olha só, gente, uma coisa que a Renata falou que eu super concordo é com essa questão da distração. Então, toma cuidado com o seu fundo, porque pode ser que o seu fundo seja mais interessante que você, e aí eu vou só olhar para ele e não vou entender nada do que você está falando. Isso é uma coisa que o home office ele acaba te ajudando também. Por quê? Normalmente, quando a gente está lá dentro dos escritórios, tem muita gente, um falando do seu lado, você fazendo uma reunião aqui, e muitas vezes você não consegue ter aquelas salinhas para você conseguir fazer a sua reunião sozinho. E isso é um ponto que muita gente tem debatido bastante, que é com relação à produtividade no home office. Por que às vezes essa produtividade acaba aumentando? Porque a gente tem menos distração, então a gente consegue focar um pouquinho mais. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você considera como must-have para a gente conseguir manter a produtividade de um time à distância. Bom, entrando aqui especificamente na parte de produtividade, é muito importante a gente lembrar que, quer queira, quer não, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, a produtividade, a gente vai ter momentos onde a gente talvez consiga uma produtividade maior, né? Principalmente em relação ao ano passado, mas a gente precisa prestar atenção em pequenos pontos do nosso time. Então, tem um momento onde a pessoa possa, talvez, desabafar, trazer algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia dela. Por quê? Porque, às vezes, ela está com algum problema específico acontecendo ali. Então, outra coisa importante é da gente pensar como é que a gente faz para quem está dentro do nosso time, né? Como é que ela pode não cansar. Então, tem alguns exercícios que você pode fazer com os olhos, na hora que você está sentado ali, eu estou focando na câmera. Então, se eu passo o dia inteiro fazendo isso, o meu olho vai cansando. Eu passo 8 horas do dia, 6 horas do dia que seja, numa reunião atrás da outra, eu preciso ter intervalos. Então, algumas boas práticas fazem com que a produtividade aumente. Por exemplo, se eu faço reuniões ao invés de 1 hora, eu começo a marcar, eu sei que isso é difícil, tá, gente? Estou tentando ainda, mas marcar reuniões de 45 minutos ou 50 minutos.
Nesses 10 minutos finais, você sai da frente do seu computador, você se alonga, toma uma água, vai até o banheiro, olha longe. Então, focar, você está olhando para a sua câmera. Quando você acaba uma reunião, você deveria focar para longe. Então, se você está numa janela, por exemplo, olha lá para longe, foca, conta até, sei lá, até 100, né? Pelo menos. Foca ali, dá uma piscada a mais. Isso é outra coisa. Quando a gente está muito tempo na frente da câmera, a gente tende a piscar menos. Tem alguns estudos, né, oftalmológicos que dizem que as pessoas podem ter um prejuízo muito grande para a visão nesse período. Então, temos que cuidar da nossa visão. Pouca gente sabe disso. Então, a gente pisca menos. Se você souber disso, você tem que ter a consciência. Pega um post-it, né, que você tem ali, põe do seu lado, escreve lá, piscar mais vezes, olhar para longe. E toda vez você olha, começa a lembrar, beba água. Então, eu tenho várias garrafas do meu lado aqui, que eu fico o tempo todo mantendo. E ao final de cada uma dessas reuniões, fazer alongamento. Parece bobo, mas isso faz com que você se sinta melhor e você consiga ter uma produtividade melhor na próxima reunião que você vai fazer. Então, eu gosto muito de me alongar no final do dia, né? Deitar no chão, alongar a coluna mesmo. Deita num tapete que você tem na sua casa, sem almofada, né? Aí você vai ver que a hora que você deita, você já faz um estralo absurdo com a perna dobrada, isso já melhora muito. E outra coisa bacana é você ter uma rotina de roleplays com a equipe. Então, de manhã cedo, antes de começar o dia. Então, sei lá, das 9... Pessoal, a gente começa às 9? Então, tá bom. Das 9 às 9h30, todo o time vai estar aqui e nós vamos fazer roleplays. Qual é o roleplay que a gente vai usar? Por exemplo, de objeções. Quais são as objeções que a gente mais teve na semana passada? O que vocês tiveram que vocês não conseguiram lidar? E aí, em time, a gente começa essa construção de novas, como tratar objeções, e aí a gente começa a fazer com que todo mundo tenha uma produtividade melhor. Por quê? Porque a gente treinou algumas coisas que a gente não sabia. Pode ser objeção, pode ser como é que eu faço perguntas abertas, perguntas fechadas. O pessoal vai te dizer, mas isso é muito fácil, pergunta aberta e fechada. Escreve para mim 5 perguntas abertas, 5 perguntas fechadas. Vamos ver se você vai acertar todas elas. Então, fazer algumas coisas com que o time sempre esteja se desafiando, mas juntos. Porque a gente está separado, mas a gente pode ter momentos juntos, tanto da pessoa poder, né, às vezes ter alguma coisa, ontem eu tive um cliente muito difícil, como é que eu faço para tratar com um cliente muito difícil? Tem muita gente que acabou de ser contratada, então fazer um onboarding dessa equipe online, às vezes é mais desafiador. Então, trazer as experiências que o nosso time já usou, o que a gente já teve de bacana? Quem já está na equipe há muito tempo pode trazer, olha, quando acontece uma objeção desse jeito, o que a gente fazia? Como é que a gente pode fazer no online? E aí trazer essas boas práticas do time que já estava ali, né, para ajudar essas pessoas no dia a dia. Porque não é fácil você fazer um onboarding online, né, porque você não conhece as pessoas. Então, trazer essa pessoa para perto, né, de repente, se você tem um time muito grande, sei lá, 30 pessoas, divide esse time. Faça um breakout room. Se você tem o Zoom, você traz todo mundo para a reunião, mas você divide os times em times menores, 3, 4 pessoas no máximo, para que elas sejam obrigadas a falar e elas vão começar a se abrir aos poucos, né? Se a gente não tem isso, é muito mais difícil da pessoa começar a se abrir, ver onde ela está pisando, né? Quem já não participou disso? E gravar as calls que você está fazendo e fazer com que as pessoas saibam qual é o modelo que eu tenho que seguir. Como é que eu faço? O que é o certo? No que eu estou sendo medida? Se eu não sei, eu vou fazer do meu jeito, vou tentar de alguma forma. Mas se eu tenho um modelo que a pessoa possa seguir, aí sim ela pode começar a melhorar cada vez mais, perseguindo esse modelo ideal dentro da empresa. Né, Lari? Com certeza, e eu vou te falar, viu, Renata? Eu sofri desses mau hábitos aí nessa pandemia. Tanto do primeiro que você trouxe para a gente tentar ter intervalos durante as reuniões. E, gente, uma dica que funcionou para mim. Eu tinha muita dificuldade, porque eu sou daquelas que, se o cliente está me ligando meia-noite, eu estava me mandando WhatsApp 1h da manhã, eu quero responder ele. Eu não vou dormir enquanto eu não conseguir dar resposta para ele. E, assim, isso faz muita diferença. O caminho que eu encontrei para resolver esse problema meu foi fechar horário na agenda mesmo para eu ter esse intervalo. Então, marcava minha reunião, marcava um outro horário, deixando minha agenda já fechada mesmo para isso. E eu digo, a Renata falou dos alongamentos, gente, não deixem de fazer.
Eu tô aqui com um problema na minha mão, tendo que fazer fisioterapia, porque eu não parava de mexer no computador. E aí acabei desenvolvendo esse problema. Então, assim, estou contando para vocês a verdade, não quero que aconteçam com vocês. Comece a tomar esses pequenos cuidados, né? São coisas que a gente já deveria fazer, mas às vezes a gente está tão concentrado e tão focado naquele trabalho que a gente acaba esquecendo. Então, uso os post-its também, usava muito, principalmente lá para tentar corrigir os vícios de linguagem que eu te contei, mas é uma excelente alternativa para a gente lembrar a todo momento de tudo que a gente quer fazer. Eu acho que assim também, Renata, até para a gente finalizar, não dá para falar de aumentar a produtividade à distância sem considerar, mais uma vez, né, sem considerar não, sem reforçar mesmo a necessidade que passa a ser ainda maior de usar tecnologias para te ajudar com tudo isso, né? Perfeito. E assim, utilizar também dessas boas práticas. Pessoal, não esquece de alongar, não esquece de beber água, né? Fazer até umas brincadeiras. Quero ver quem tá com a água aí o pessoal mostra. Quero ver quem tá com o caderninho para anotar. Sempre tem que ter um caderno na frente para você anotar. Fazer os role plays, né? Escutar as suas calls para ver como você está lidando com o cliente. Não tem como a gente melhorar se a gente não tiver essa consciência. Então, eu também não gostava de ouvir minhas calls. Na verdade, até hoje, né? Ai, meu Deus, tem que ouvir isso aqui. Mas isso é fundamental para você melhorar. Porque uma coisa é alguém te dizendo, outra coisa é você ouvindo você mesmo falando. Só você vai poder mudar um hábito que você tem. Outra coisa importante é cuidar da sua saúde, né? Cuidar da sua saúde, do seu time. Se você está no time e você vê alguém que está precisando de ajuda, ofereça ajuda, porque essa pessoa depois pode ajudar, você pode ser a pessoa que está precisando de ajuda depois. Então, ter empatia, não só com as pessoas, né, com os nossos clientes, com o nosso time. E aí, sim, a pessoa é o mais importante nesse momento, né? Lembrar de como que a gente pode suportar o nosso time, porque a produtividade, ela acontece na sequência. Eu quero também dar de volta o que eu consegui de bacana. Não se esqueçam de compartilhar boas práticas, compartilhar o que deu certo, o que deu errado. Faz uma planilha mesmo. Coisas que deram certo, que a gente viu hoje. E trazer takeaways. Então, tudo bem, estamos terminando aqui, meia hora. Quais são os principais takeaways? O que a gente está levando de bom, né, que a gente vai utilizar durante essa semana? Façam disso uma prática. Quem não leu, sugiro fortemente que leia O Poder do Hábito. Esse livro é sensacional. Ele vai mostrar algumas coisas muito interessantes. Vou só trazer uma história para dar o gostinho para vocês lerem esse livro. Michael Phelps, maior nadador de todos os tempos. Esse cara treinava pra caramba. E ele tinha uma obstinação. A obstinação dele é que ele queria ser o melhor nadador de todos os tempos. E ele tinha um treinador que falou, legal, vamos fazer isso acontecer. Então, todo mundo treinava 6 vezes na semana e tinha um dia de descanso. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele treinava todos os dias da semana sem um dia de descanso. Ele começou a treinar todos os dias, então ele não deixou esse dia de atraso para ele treinar, e além disso, ele começou a treinar coisas que poderiam dar errado. Por exemplo, ele começou a treinar de olho fechado. Por quê? Quem nada sabe que você precisa pular ali com seu óculos. E às vezes você pula e o óculos sai, o óculos entra água, enfim, pode dar ruim. Então, o que ele fez? Ele começou a treinar sem óculos, né? Ou de olho fechado. E aí ele contava as braçadas e via quantas respirações ele tinha que fazer e quantas braçadas ele tinha que dar. Numa das provas, durante as Olimpíadas, aconteceu exatamente isso. O óculos dele abriu e ele começou a ter água dentro do óculos. Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu na prova? Ele não só conseguiu terminar a prova em primeiro lugar, como ele bateu o recorde mundial naquele dia. Por quê? Porque ele não só treinou exaustivamente, como ele sabia o que ele precisava fazer se alguma coisa desse errado. Então, o que fica de lição dessa história? Se a gente treina antes de acontecer, a chance de a gente ter sucesso ela é muito grande. Então, o roleplay serve para isso. Quanto mais a gente treina, no dia que a gente tiver acesso a um cliente difícil, a uma objeção que a gente às vezes não sabe como fazer, nós sabemos o processo. E aí a chance da gente ter sucesso ela é muito grande. Perfeito, Renata. E aí, até para finalizar, você falou uma coisa que, para mim, poxa, é o mais importante, não só de processos comerciais em si, e até algo que está muito alinhado com o nosso novo lema aqui do Rive,
que você falou assim, no final das contas, a pessoa é o mais importante. E hoje aqui no River a gente está trabalhando muito em cima do lema We make sales about people. E no fim das contas é tudo isso. A gente está falando de pessoas e a gente está vendendo para pessoas. E a gente precisa treinar porque nós também somos pessoas. Então a gente tem que estar bem preparado para poder lidar com essas diferentes pessoas e buscando sempre aquele 1% a cada dia. E é por isso que a gente vê áreas de Sales Enablement crescendo, treinamentos contínuos se tornando cada vez mais relevantes. E é um pouquinho disso que a gente tem que levar. E mesmo assim, não sei se você vai concordar, Renato, eu acredito que sim, mas independente do cenário onde a gente estiver, então, vendendo remotamente ou não, essas são coisas únicas e que devem ser praticadas em ambos os cenários, não é? Perfeito, sem dúvida. São coisas que a gente vai aprender e no dia a dia vai ficar mais fácil. Então, se a gente aprender no difícil, quando a gente passar por isso, né, que isso vai acabar em algum dia, a gente vai ter muitas lições aprendidas que a gente vai poder, na prática, colocar elas e ter muito sucesso em tudo que a gente faz. Perfeito, Renata. Queria muito te agradecer, viu? A gente está super feliz em ter você aqui com a gente no Sales Heroes Podcast. Muito obrigada mesmo e tomara que a gente volte a se falar. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Sigam esses passos, depois vocês me contam o que deu certo. Tá bom, gente? Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau.